A Era Vargas e a criação do DASP. Eu vou fazer uma breve contextualização do governo Vargas, citando algumas características, marcas, e por fim eu vou falar sobre a criação e os objetivos do DASP. O governo de Vargas foi dado a partir de um golpe de Estado, a partir da Revolução de 30, que foi uma revolução armada, fazendo com que o candidato eleito não tomasse posse da presidência por ser acusado de fraude. Todo o governo de Vargas foi muito pautado no desenvolvimentismo e no nacionalismo. Ele foi marcado por 3 fases: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. O governo provisório foi esse momento, da chegada de Vargas, e houve um rompimento com a atual forma de governo, que era a República Velha. E com isso, houve o fim da oligarquia e do federalismo. Algumas conquistas foram estabelecidas durante o governo provisório, como a ampliação do voto, incluindo o voto feminino, e ele tornou universal e secreto. Como também foram criados alguns ministérios que eu citei aqui. Porém, havia muito questionamento do governo não legítimo de Vargas. Isso causou indignações, e foi a partir dessas indignações que ocorreu a Revolução de 32. A Revolução de 32 ela tinha como objetivo tirar o Vargas do poder. Mas acabou não acontecendo isso. A partir dessa revolução foi instaurada uma Assembleia Constituinte, e a partir dessa Assembleia foi feita uma eleição indireta que resultou também na Constituição de 34, e a partir disso ele tomou posse de fato da presidência e deu início ao governo constitucional. O que eu vou pontuar nessa fase do governo foi a oposição política muito vivida nesse momento. Como eu falei, o governo dele era muito nacionalista, então qualquer outra forma de manifestação que não fosse do mesmo cunho, ela era muito visada e perseguida. E com isso havia muitos conflitos ideológicos. A partir desses conflitos foram criados 2 grupos: a Ação Integralista Brasileira, da extrema-direita, e a Aliança Nacional Integralizadora, da esquerda, que foi apoiada pelo Partido Comunista. O integralismo ele usava de violência contra esses partidos de esquerda, e ele era um reflexo da influência dos fascismos europeus. O grupo da Aliança Libertadora ele trabalhava contra o exercício da extrema-direita. Dessa forma, eles tentaram fazer uma proposta de tirar o Getúlio do poder, mas houve um fracasso nessa tentativa. E a partir daí, o Getúlio ele reforçou as políticas públicas como forma de ordem social. A ANL foi fechada. A partir daí, ele elaborou o Plano COIN, que ele teve como objetivo desestabilizar a população e meio que parar os candidatos dele, e com isso ele conseguiu se manter durante mais um período na presidência, e ele ganhou força também com o apoio dos militares. Essa fase, que foi o Estado Novo, ela foi um período de ditadura do governo. Ela foi muito marcada pela censura. Foi criado o Tribunal de Segurança Nacional, que ele era autorizado a fazer uso de tortura contra qualquer ato que não fosse contra o governo. E foi um momento muito crítico nessa questão política, mas no cunho social ela teve bastante conquistas. Houve a criação do Departamento do Serviço Administrativo, que é o DASP. Houve a implementação do CLT com várias conquistas sociais, e entre outras conquistas. Falando mais especificamente do DASP, ele tem como objetivo diminuir a ineficiência do funcionalismo público federal e reorganizar a administração pública. Ele foi um departamento primordial na execução dos objetivos do governo,
ele ajudou a organizar os orçamentos, ele introduziu novas técnicas de fazer os procedimentos, ele universalizou esses procedimentos. Foi mais utilizado o uso da burocracia, que ela foi usada, né, para formalizar, trazer imparcialidade, otimizar os processos. Ela organizou também, né, o departamento. Ele organizou processos seletivos, a partir daí foi instituído concursos públicos, ela fez treinamentos de aperfeiçoamento do pessoal, ela tinha como objetivo, né, tornar uma elite capacitada para realizar essas tarefas. Bem, eu agradeço